Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru e veiculado pela nossa co-irmã, a TV Educativa Prevê. Hoje temos um assunto de muita importância. Nós vamos falar sobre apadrinhamento e adoção de crianças. Temos inicialmente em nosso estúdio duas especialistas nesse assunto. Sejam bem-vindas, Andréia e Fabiane. Muito obrigada. Muito obrigada. Andréia, eu queria começar perguntando a você o que é esse programa Entrelaçando Vidas. Primeiramente, Sidney, gostaria de agradecer ao SEAC, ao Centro Espírita Amor e Caridade, por abrir esse espaço para nós falarmos um pouquinho do nosso programa Entrelaçando Vidas. E o próprio nome já diz, entrelaçar vidas, encontrar vidas que hoje precisam de um acolhimento. O programa Entrelaçando Vidas, ele é uma iniciativa entre a Prefeitura Municipal de Bauru, o Ministério Público, através da Secretaria do Bem-Estar Social. Esse programa, ele é basicamente um programa de divulgação que tem como objetivo despertar a nossa comunidade, comunicar dentro da nossa sociedade pessoas que querem apadrinhar ou adotar ou até mesmo a guarda de uma criança que esteja hoje dentro de um serviço de acolhimento institucional que são os chamados os abrigos, O que aconteceu, com a questão da pandemia? Nós começamos a perceber que muitas das nossas crianças, que hoje estão nos serviços de acolhimento, elas passaram também a ficarem prejudicadas no seu direito à convivência familiar. Então, crianças hoje que têm uma vivência dentro do abrigo, então tem os seus espaços no horário para comer, horário para ir para a escola, horário para tomar banho, horário para sair. Então, dentro desses espaços, nós sempre tivemos o apadrinhamento afetivo. Então, o programa Entrelaçando Vidas, ele vem na perspectiva, então, de apadrinhar crianças que hoje estejam dentro desses serviços, que aí depois a Fabi vai falar um pouco mais, sobre essa questão do que é o apadrinhamento de fato. Também a questão da adoção de crianças maiores que desejam um lar definitivo, porque a gente trabalha muito com aquele contexto de que todas as pessoas muitas vezes querem crianças bebês, menores, mas os maiores, os adolescentes, precisam também querem muito um lar definitivo, Doutora Fabiane, eu adotei duas crianças e na época foi meio complicado e nós tivemos que passar assim por várias etapas e finalmente depois a nossa intenção foi bem reconhecida e eu já tinha duas filhas e levei mais 2 filhos para casa. Hoje é complicado como antes, doutora? Não, hoje a gente já tem um sistema de cadastro, o Cadastro Nacional da questão da adoção. A doutora Daniela ela vai falar um pouquinho mais detalhadamente sobre a questão da adoção, mas o nosso foco principal hoje, através do nosso programa, é em si a questão do apadrinhamento, explicar um pouquinho do apadrinhamento. Hoje temos 3 tipos de apadrinhamento, que seria o apadrinhamento afetivo, o financeiro e o de serviços. Financeiro eu só mando o dinheiro para vocês. Isso. E o afetivo? Para custear, às vezes, um curso profissionalizante, dar essa oportunidade para as crianças e adolescentes que hoje estão lá abrigadas, estão acolhidas. E o afetivo? O afetivo, vocês desenvolvem esse vínculo afetivo mesmo, emocional, dá essa oportunidade da convivência familiar e comunitária para a criança que está lá dentro da instituição. Quer dizer que eu me comprometo a periodicamente visitar essa criança, ao final de semana, levar um presentinho.
passeio, uma roupinha nova, um festas presente de Natal. Comemorativas, né? E o outro apadrinhamento? De serviços é um profissional que vai voluntariamente até a instituição para ofertar o serviço dele. Às vezes um profissional de dança, né, um de esporte. É um voluntário que pode oferecer isso para as crianças mesmo dentro da instituição. Andréa, nós estamos terminando já o primeiro bloco. Onde é que fica a Fundação Toledo? A Fundação Toledo fica localizada na rua Cussi Júnior, 1330. É mantido pela Instituição Toledo de Ensino, em convênio com a Prefeitura e com a Promotoria. Isso mesmo. Na verdade, nós somos uma personalidade jurídica própria, a Fundato, que é desvinculada ao CNPJ da Instituição Toledo de Ensino, que é a parte pedagógica. Todos os nossos serviços, eles são por termos de colaboração. Então, a Fundato hoje, ela presta mais de 13 serviços dentro do município de Bauru. Como é que ela é mantida? Ela é mantida através de termos de colaboração na esfera municipal, estadual e federal, além dos recursos próprios que nós fazemos através de eventos. Ah, entendi. Nós temos, assim, muitas dúvidas sobre esse assunto, principalmente a questão do apadrinhamento. Nós vamos encerrar esse bloco, mas no próximo nós vamos já começar a detalhar o apadrinhamento e ver o aspecto jurídico dele, se é fácil, se é difícil, se está ao alcance de todos. Nós agradecemos a sua audiência até este momento. Vamos para um pequeno intervalo institucional e já voltamos. Não saia daí. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Despertar de hoje, trazendo um assunto de extrema importância. O que fazer com as crianças que se encontram em situação de carência, de necessidade? Nós, da sociedade, temos obrigação de dar assistência a elas. Por isso, vamos continuar com a nossa conversa, e inicialmente com a Andréa Ferregutti e depois com a doutora Daniela Rizzo, que estão falando a respeito do trabalho desenvolvido pela Fundação Toledo, a Fundato, que trata da criança em situação de necessidade de atenção da nossa parte, como elementos da sociedade. Andréa, nós falamos no bloco anterior um pouquinho sobre o programa Entrelaçando Vidas. Qual que é assim a diferença, a relação entre a criança que vai ser apadrinhada e aquela que está, não sei se o termo correto é esse, em disponibilidade para adoção? Então vamos lá. A criança que está hoje na destituição do poder familiar, a situação dela está conclusa para a adoção. O que nós estamos trabalhando, investindo nesse programa é com a adoção de crianças maiores. Então, crianças maiores que hoje romperam o seu vínculo com a família, já foi destituído o poder familiar e hoje aguardam por uma família definitiva. Que idades? Pode ser até bebê.
hoje. Agora, no nosso programa é a partir de 6 anos para crianças maiores. Na sua instituição, nessa instituição, as crianças permanecem durante o dia lá, são alimentadas, recebem alguma aula, como é que é? Não, no programa nós não temos os serviços de família, institucional, o abrigo. Então, Bauru hoje, ele tem várias unidades de abrigo que são de outras organizações da sociedade civil e que dentro desses abrigos tem as crianças que estão com destituição do poder familiar. Que abrigos? Eu que sou baurense... Nós temos o AISE hoje, nós temos a LSAB, nós temos a Casa da Criança, então são outras organizações em que esse programa está trabalhando juntamente com esses abrigos para encontrar essas famílias. É muito interessante. Uma das crianças que eu adotei fui chamado lá pela Casa da Criança. Doutora Fabiana, nós temos assim, já fiz essa pergunta no bloco anterior, era muito complicado antes para fazer-se uma adoção. Hoje, quais são os passos necessários? Primeiro, para identificar a criança passível de adoção. Parece que ela já deu a primeira dica. Em seguida, dos pais que se predisponham à adoção. Sidney, primeiro eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui no SEAC, poder participar e esclarecer um pouquinho essas questões que permeiam, né, a sociedade. Hoje em dia, muito se discute sobre a adoção, mas as pessoas não sabem o caminho que é necessário para conseguir fazer essa adoção, né? O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: toda adoção ela é feita mediante o Poder Judiciário. Então, não existem outros métodos de adoção que não por meio do Poder Judiciário. Então, tá errado quando a pessoa pega um bebê de uma família qualquer e registra no seu nome. Tá errado. Antigamente, isso era chamado de adoção à brasileira, mas ele não é permitido, né? O que é permitido? Qual é o caminho correto a ser feito? Primeiro, o adulto que deseja adotar, e quando eu falo adulto é porque precisa ser maior de idade, né? Então é necessário que tenha 18 anos no mínimo. E pode ser solteiro? Pode, o Estado Civil é independente. E pode ser um casal de homossexuais, por exemplo, que tem o mesmo gênero? Sim, a pessoa ela tem que ter condições de cuidar dessa criança. Então, quando eu falo de condições, são condições físicas, psicológicas, financeiras, independente do gênero, independente do estado civil, independente da sexualidade, mas qual é o caminho? Ter 18 anos e a diferença de idade entre os adotantes ser de 16 anos. O que significa isso? Se eu tenho 18 anos, eu tenho que adotar uma criança de até 2 anos. Por quê? Porque precisa que se tenha essa diferença de 16 anos. Mas aí ocorre um problema da chamada adoção tardia, né? Os maiores só poderão ser adotados por pessoas de mais idade. Sim. Mas essa diferença de idade, ela é feita justamente para que se evite aquelas situações vamos pensar... Como do John Lennon, por exemplo, que acabou se casando com uma filha adotiva. Exato. Então, assim, esses requisitos, eles são feitos, né, eles são pensados para que se evite essas situações. Então, ter 18 anos, ter uma diferença de 16 anos e dá para ser feito mediante um pré-cadastro, né, no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que aí a pessoa descreve qual é a situação da sua família, quais seriam os pré-requisitos para a criança ou adolescente que deseja adotar. A pessoa não precisa ser rica, ela tem que ter uma família constituída, ela pode ter mais filhos já? Pode. E agora, olhando para aquela câmera, dê assim os passos. A pessoa tem que entrar na internet, procurar o fórum, procurar vocês. Olhando aqui, nessa câmera. A pessoa ela pode fazer um pré-cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. Eu sempre falo que hoje em dia com a internet é muito fácil você digitar no Google e aí um dos primeiros links que aparece já é do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, né? E aí a pessoa ela vai, mediante os documentos pessoais e tudo mais, fazer uma listagem de tudo...
de todos os itens em que o tribunal ele acaba pedindo para fazer essa adoção. Posteriormente a isso, a vara, né, da infância e juventude que vai fazer o processo de adoção dessa pessoa, ela acaba entrando em contato. Então, por isso que eu falo que o Tribunal de Justiça, ele está presente em todo o processo. E aí, através desse contato da vara da infância e juventude, vão ser realizadas entrevistas com a pessoa, com a família. É um cadastro nacional, então? É um cadastro nacional. Então eu não me inscrevo em Bauru? Não. Na verdade... Mas eu vou dizer que eu moro em Bauru, quero adotar uma criança de Bauru. Correto, como eu posso fazer uma adoção em qualquer outra cidade. Quando eu faço esse pré-cadastro, ou mesmo eu me dirijo diretamente à vara da infância e juventude da minha comarca, da minha cidade, é gerado um número de protocolo e eu entro numa fila nacional. Né? E aí nessa fila nacional, se eu fizer um pré-cadastro falando que eu quero uma criança de 3, que eu quero uma criança de 6, que eu quero uma criança de 15, vão ser direcionadas as crianças ou adolescentes para mim. Mas seguindo uma fila. Não tem como eu pular essa fila, né? Porque é um cadastro nacional. Mas vamos supor, André, uma hipotética situação, que eu vou formulá-la, mas a gente vai ter que responder no próximo bloco. É uma pessoa assim, que trabalha na minha casa, por exemplo, e ficou grávida, e está pensando em abortar a criança, mas o patrão fala, não, vamos dar assistência para você. Não, mas eu não quero, eu tenho vergonha da minha gravidez, eu vou dar essa para a criança. Uma pessoa uma mulher que está grávida, ela pode direcionar para alguém o seu filho ou ela tem que colocar no cadastro e quem tiver interesse vai adotar? Posso responder já? Nós temos 2 minutinhos, depois a gente continua a conversa. Tá, na verdade não pode, né? O que muitas vezes acontece, o setor técnico do Tribunal de Justiça, ele faz um estudo verificando se alguém da família tem interesse em ter a guarda deste bebê. Então, sempre a prioridade é que essa criança possa crescer no seio familiar. E se for, por exemplo, uma pessoa próxima, não é da família, mas é quase da família? Aí é só realmente pela adoção, mas por fila de adoção, respeitando o cadastro nacional na fila de adoção. Simplesmente dizer, olha, eu quero que o meu filho fique, né, porque é meu patrão, geralmente isso não pode acontecer. Entendo. Tá? Então, realmente é o cadastro nacional. Mas só que isso acaba estimulando aquela adoção à brasileira, né? Na verdade, se eu tenho um filho e eu desejo que vá para adoção, mas eu confio na Andreia, a Andreia, ela tendo o vínculo afetivo comigo, né, com o meu filho, ela pode ser responsável pela guarda dessa criança, né? Que aí não é uma adoção, né? Não entra como adoção, não tem efeito sucessório, por exemplo, mas na verdade ela se torna guardiã, que é o quê? Responsável pelos direitos e deveres da criança. E ela pode educar a criança, pode acompanhar a criança mesmo? Cuida como se filho fosse, mas na verdade ela não gera os efeitos sucessórios, não se torna mãe dessa criança. Eu sei que é isso porque um dos meus filhos adotivos eu tive que mantê-lo sob minha guarda durante acho que uns 2 anos. O assunto é muito importante, é estimulante mesmo, é instigante. Nós vamos fazer mais um breve intervalo institucional e voltaremos já sobre este trabalho maravilhoso da Fundato, que é de adoção, de encaminhamento para o apadrinhamento de crianças que merecem a nossa atenção. Voltamos já.
Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, o Despertar, que está trazendo um assunto de extrema importância que deve ser do seu interesse. Como cuidar da criança que rompeu seus laços, seus vínculos familiares? Tem gente trabalhando para isso. E a Fundato está desenvolvendo um trabalho maravilhoso, indo atrás daquelas crianças que não têm mais contato com a família, ou tem, mas precisa de uma atenção. Doutora Fabiane, como é que nós podemos saber um pouco mais da Fundato? Você tem rede social, você tem alguns endereços para nos passar? Sim. Nós temos a página do Instagram, né, que é @entrelaçandovidas.fundato, né, que esse é um programa específico dentro da Fundação Toledo. Vamos falar mais devagar, que eu já nem peguei direito. É entrelaçandovidas.fundato. Isso, esse só é o procurar no Instagram. Tá. E temos o site mesmo, entrelaçandovidas.fundato. Tá? .com.br. Entendo. E aí dentro do site você vai conseguir fazer um cadastro simples, né? Que você vai ter a opção, colocar seus dados, e a nossa assistente social do programa depois vai entrar em contato para estar agendando uma entrevista e estar dando orientações mais detalhadas, né? Do programa em si. Bom, peraí. Quer dizer que essa inscrição não se confunde com aquela anterior que nós falamos. Adoção. Isso, né? Não. Que a doutora Daniela nos falou, né? Da adoção, que é um cadastro nacional. Esse é algo local. Quer dizer que o apadrinhamento é mais, vamos dizer assim, municipal, mais doméstico. Sim, é mais dentro do nosso programa que estamos divulgando a questão do apadrinhamento. Dentro da cidade de Bauru. Isso. Mas temos gente de outras cidades aqui também. Nós falamos rapidamente sobre 3 tipos de apadrinhamento. Andréa, qualquer pessoa pode ser padrinho? No caso, moradores de Bauru podem ser padrinhos de crianças acolhidas no município de Bauru. Porque esse vínculo com a criança, ele é um vínculo transitório. Então, a família busca a criança no serviço de acolhimento, passa os finais de semana, pode viajar com essa criança, mas tem todo um fluxo para seguir. Tem uma documentação que é exigido através de uma portaria do Tribunal de Justiça, tem uma documentação a ser entregue, então é um cadastro que as famílias fazem no serviço de acolhimento para poder ser padrinho de uma criança do município. Você está falando do apadrinhamento afetivo agora. Mas eu não posso aqui à distância simplesmente colaborar financeiramente com o programa? O apadrinhamento financeiro é muito importante, porque você vai proporcionar para a criança um curso profissionalizante, né, para ela ter acesso. E isso não precisa necessariamente você ser residente no município de Bauru. Então quer dizer que muita gente que está nos assistindo pelas cidades da região, vamos repetir as redes sociais, porque é o caminho para que a pessoa possa colaborar. Muito importante, né? Porque a gente vai fazer muita divulgação e levar o conhecimento para a sociedade, né? Olhando que é o principal. Lá. Então é @entrelaçandovidas.fundato. Comece a seguir a página e comece a compartilhar, né? Para que a gente possa levar todo o conhecimento para a sociedade e movimentar, para que abrace junto com nós esse programa tão importante. Andréa, nós estamos já partindo para o final do programa. Você estava aí preocupada? Nós vamos ter que chamar vocês de volta aqui para tratar desse assunto. Nesses minutinhos finais, o que você quer destacar, sobre o que você quer falar? Se nós pudermos contar com vocês de volta a este programa, sobre o que vamos falar futuramente? Sidney, é uma satisfação muito grande, né, o caminho, essas portas, né, que o SEAC estão abrindo para o nosso programa, dizer que nós precisamos e mais do que nós, as nossas crianças do nosso município,
e adolescentes esperam por um padrinho afetivo, por um padrinho financeiro ou até mesmo um padrinho de serviço. Então, padrinho de serviço, eu até esqueci de citar. São profissionais liberais que entendem alguma coisa, um encanador, um pedreiro, uma pessoa que entenda um pouco de música, possa cantar com as crianças. É isso? Isso. Exatamente isso. E pode entrar também pelas redes sociais para se candidatar? Sim, com certeza. E lá tem Fazendo os pelo três site. tipos de apadrinhamento? Exatamente. Pelo Você site vai fazer melhor? pelo site, você vai fazer o cadastro e a assistente social vai chamar e na entrevista ela vai colocar esses tipos de apadrinhamento. É importante destacar lá qual seria seu interesse. Então, palavras finais suas, Andréia. E é isso, Sidney. Olhando para lá, agradeça, convite, se tem algum e-mail, algum celular ou coisa assim, fique à vontade. Bom, então, encerrando um pouquinho aqui, né, agradecer novamente, dizer a essa sociedade que nós precisamos muito compartilhar com vocês esse momento, dizer que nós temos muitas crianças e adolescentes aguardando, né, por um abraço, por um sorriso, algo que muitas vezes é simples para o nosso conhecimento, mas é grandioso para aquelas crianças que estão hoje dentro do serviço de acolhimento institucional. O nosso e-mail, o nosso site é o www.entrelaçandovidas.com.br. O nosso telefone de contato é o 3234 1642. 14 de Bauru, E também, para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos também o nosso site da Fundação, que é o nosso site institucional, que é www.fundato.com.br. A pessoa pode ir pessoalmente lá? Sim, esperamos as pessoas na rua Cussi Júnior, 1330, que é onde o programa hoje atende a comunidade, oferta informações, faz as entrevistas, que é o escritório que nós temos ali. Nossos cumprimentos à Instituição Toledo de Ensino, à Prefeitura de Bauru, ao Ministério Público que está cuidando desse trabalho maravilhoso, humanístico e trazendo esperanças, novas perspectivas para algumas crianças que estavam esquecidas, mas agora não. É um grupo de pessoas, um grupo de autoridades estão reunidas para levar um pouco mais de alegria, de esperança para um futuro melhor para essas crianças e adolescentes. Agradecemos a presença de vocês e agradecemos a sua audiência. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar com o assunto do seu interesse.